Quero compartilhar com vocês, irmãos e irmãs, o texto bíblico de Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. A Bíblia tem uma parte tão especial aqui. Vou ler com vocês aqui. Então, olha só que coisa interessante. Diz assim a Bíblia: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. No sábado, ele entrou na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Quando fechou o livro, Jesus devolveu ali ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida vocês me citarão esse provérbio: Médico, cure-se a si mesmo. Dirão: Tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faz aqui também na sua terra. E Jesus prosseguiu: De fato afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Na verdade, eu lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Jesus foi criado, quando criança, uma região chamada Galileia, e a cidade era Nazaré. Então é como se fosse o Paraná e tivesse Galileia, o Paraná fosse a Galileia e Nazaré é uma cidade próxima. Mas depois que ele começou o ministério, ele foi para Cafarnaum, que era mais ou menos uns 50 quilômetros distante de onde ele estava. Você vê que a região não era muito grande, né? E ele foi ali para as margens do mar da Galileia, que era muito próspero na pesca. Então provavelmente foi ali que ele conheceu os discípulos, né? Os discípulos que estavam com ele, foi ali que ele conheceu aquela turma. E começou a ter grande parte do seu ministério exercitando ali. Quando ele foi começar o ministério, ele voltou para Galileia. E ali ele começou a falar. E justamente ali que ele leu o texto do seu ministério. Ou seja, ele falou a sua missão. Qual foi? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar boas novas aos presos, dar vista aos cegos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E esse era o ministério que ele falou ali. Então, quando ele falou, o povo começou a duvidar dele. O povo começou a olhar para ele e duvidar. Olha, você não era aquele que nasceu aqui? Mas você não é o Jesus, o filho de lá do José, da Maria? Está falando essas coisas, quer salvar agora essa cidade, quer salvar o mundo? Ele começou a desdenhar dele, né? Por isso que Jesus falou: olha, o profeta não tem autoridade na sua própria casa. Aí a dificuldade de muitos de nós, né, quando estamos em família, de dar crédito a gente, né? Não sei se vocês já experimentaram isso, mas eu experimentei muito isso. Eu já disse várias vezes, Deus me converteu tarde, né, com 20 anos. Então eu tinha muito passado, né, irmão, lá para até ser crente, né, sabe? Então eram as dúvidas que não davam crédito para Jesus, sabe?
É como talvez Jesus tivesse sentido, é lógico, Jesus não era outra história, mas talvez era o que Jesus tivesse sentido ali no meio daquele povo que ele nasceu, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar boa nova aos cativos, liberdade aos oprimidos, a vista aos cegos. E aquele povo falou: você está de brincadeira, né? Você vem falar isso para nós? Faz milagre aqui, do jeito que você fez em Cafarnaum. Desdenhou Jesus, sabe? Aquela coisa interessante. Aí Jesus fez uma lembrança. Ele lembrou de duas pessoas, mas hoje vamos falar só da viúva. Lucas 4, 25 e 26. Na verdade, eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando os céus fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Jesus falou: o mundo estava em fome, em sede, seco, mas todo mundo precisava, mas só uma pessoa recebeu a visitação de Deus. Só a uma pessoa foi dada o privilégio de receber uma visitação, que foi aquela viúva. Sabe, no mundo que nós vivemos, muitos precisam de tantas coisas, mas poucos vão receber. Quando a gente ouve gemir no testemunho, vamos dar só um exemplo. Muitas pessoas desejavam, como ela e Renata, a mesma coisa. Muitas pessoas estão desejando a mesma coisa até hoje. E talvez muitas pessoas perguntam assim: por que ela e não eu? A verdade? Muitas pessoas desta Curitiba precisam de provisão, mas nem todas vão receber. Muitas pessoas das tragédias que nós ouvimos todos os dias, toda semana, semana que passou, precisam de cuidados urgentes. Muitas receberão ajuda de todos os lados, mas talvez uma visitação de Deus serão só algumas. Talvez no mundo todos precisam de tantas curas, mas algumas vão ser curadas pela ciência. Mas poucos receberão, ou talvez pouquíssimas, a visitação de Deus. John Wesley dizia assim: Deus não dá a quem precisa, Deus dá a quem pede. E aí você vê uma visitação, e Jesus lembrou, olhando a incredulidade de todo aquele povo, Jesus lembrou lá atrás, na época de Elias, e quando ele olhou a incredulidade de toda aquela gente nele, nas coisas, nos milagres que haviam feito, ele se lembrou imediatamente e disse: o diagnóstico, assim como lá na terra do tempo de Elias, que houve fome por 3 anos e meio, e ninguém recebeu a visitação, assim também é a mesma coisa aqui. Lá, ninguém recebeu a visitação, a não ser uma pessoa, uma viúva daquela cidade. Assim também nesta terra da Galileia, alguns só receberão a visitação. Por quê? Por causa da incredulidade, não crê. Mesmo tendo Jesus no meio, mesmo tendo Jesus, a gente ouvindo falar de Jesus, né? Mesmo a gente estando em pessoas que falam de Jesus, mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo estando dentro de ambiente religioso, mesmo tendo contato com batismo, com Bíblia, com óleo, com tudo quanto é coisa, com internet bombardeado de toda espécie, do que você quiser, o assunto que você desejar, como um cardápio grande. Mesmo assim, no meio de tudo isso, talvez eu e você sejamos a única
pessoa a receber alguma coisa que venha do alto de verdade. A única pessoa. E às vezes eu penso assim, eu quero ser essa única pessoa. Eu quero ser no meio da multidão, que para o Senhor não existe multidão, mas no meio de toda a multidão, eu quero ser aquela única pessoa apontada pelo Senhor. Eu conheço aquela mulher, ela se chama Lisete. No meio de toda aquela multidão, o pai olha e vê aquela pessoa, né? Aquela única pessoa, o Jeffrey, eu sei o nome dele, aquela única pessoa lá, que ele olhou lá de cima e ele falou, aquela é a única pessoa que vai receber, chama-se Estela, chama-se Andreia, chama-se Fábio. E da multidão, Jesus olhou a multidão e falou, aqui não é que dá ninguém receber, mas aquele que prestar atenção vai receber. Aquele que prestar atenção vai ser, sabe? E às vezes na multidão, Deus quer, e Ele olha e Ele encontra a única pessoa. Todos precisam de milagre, queridos irmãos e irmãs, sabe? Todos precisam de milagre, de cura, de provisão. Todos precisam de tudo. Amanhã é segunda-feira, o segundo dia, e já vamos para a luta, não é verdade? Já vamos começar a luta. Vamos começar a trabalhar, vamos começar atrás de cliente, vamos começar a atender, vamos começar, e vai aquela coisa toda, e vamos para cima. Não é porque camarão que dorme na praia, onda leva, não é verdade? A gente já ouviu falar isso várias vezes? Vamos. Mas vamos sim, é claro que vamos. Não temos preguiça. Deus deu saúde, capacidade, sabedoria e vamos. Mas tem a visitação sobrenatural, né? O que nós presenciamos hoje aqui, visitação sobrenatural, o que a gente vai presenciar, outras pessoas, visitação sobrenatural, que é a única pessoa, e a gente vai ver isso, sabe? E ali foi aquela mulher, a viúva daquela terra chamada Sarepta, que ficava ali em Sidom, né, lá no norte de Israel, e era considerada uma cidade pagã, né, e aquela mulher lá ficou conhecida por acolher o profeta Elias, né, naquela hospitalidade. Agora, como que a gente pode observar o que Jesus poderia estar pensando, do que daria a característica à única pessoa? Qual será que poderia ser a característica minha, sua, ou de todos aqueles que desejam ser a única pessoa, como a viúva de Sarepta, como Naamã, o ex-leproso? Quais será que seriam daquelas características? E aí, quando Elias, que estava fugindo de Jezabel, chegou e daquela rota de fuga, e ele chegou em Sarepta com aquela mulher. Eu vou ler para vocês 1 Reis 17, verso 10 e 11, porque aquela mulher cuidou de Elias, e ela ajudou o profeta ali. Diz assim, o verso 10 e 11, então Elias foi para Sarepta. Agora eu estou lembrando o que Jesus falou daquele lugar, daquele tempo, no Antigo Testamento. Aqui ele se referiu. Elias foi para lá, quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva, que estava catando lenha. Então Elias disse a ela, por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo pegar a água, que já era escassa, vocês lembram? Ele chamou e disse, traga pão também, por favor. Olha, traga pão também, por favor. Aquele termo ali, Sarepta, era uma cidade, hoje faz parte da região quase norte do Líbano, né? Tem um nome lá, não adianta falar aqui, a gente não vai lembrar mesmo, né? Sarafante, mas... E que significa, o nome da cidade, Sarepta, era o significado fornalha. É onde faziam fundição de metais, purificava. Então, devido àquela atividade, daquela fundição dos metais, o relato bíblico colocou ali justamente aquela cidade. Mas ali, uma característica daquela pessoa muito interessante, que estava apta a receber um milagre, uma visitação de Deus, foi o desafio a crer. Sabe? O desafio a crer. Porque quando Elias olhou para ela e falou assim, traga pão, aquela mulher só faltou rir. Porque ela não tinha nem para ela não tinha nem para o filho dela, ela não tinha naquilo nada,
mas tinha alguém de fora pedindo pão, e ela foi então desafiada a levar pão, e era uma pessoa sem recurso nenhum, mas ela obedeceu, e ela queria trazer o pão, e ela foi trazer o pão, porque ela foi desafiada a crer, sabe que quando Jesus olha para a multidão e fala assim, quem aqui está apto a receber minha visitação? O que impedia Jesus de fazer milagres era a falta de fé. Várias vezes ele falou, se houvesse fé aqui, como se fosse em outros lugares daquele tempo, muitas cidades não teriam sido destruídas, mas ele não encontrava fé. A gente tem que pedir fé ao Senhor, sabe? Fé é um dom de Deus, e junto com esse pedido tem que haver a disposição de crer. Só que quando eu creio, eu me jogo, sabe? Fé é isto. Fé é se jogar. É dizer, eu creio, ponto. E o que vai acontecer depois que eu falar, eu creio? Não sei. Eu creio e ponto. Eu vou conseguir. Eu vou caminhar. Sabe, a fé não tem uma explicação lógica. Ela é simplesmente, a única coisa que Jesus conseguiu, de alguma maneira, explicar o que é fé, é simplesmente quando ele se referiu a uma criança, sabe? Quando a criança diz eu quero, ela quer e acabou, né? A Catarina simplesmente quer. Quando é que vai aparecer? Os pais que se virem. Ela quer e acabou. E quando Jesus se referiu à fé, ele falou assim, fé é isto, quando você diz eu quero, e as portas do céu vão se abrir, e vai desafiar a minha lógica. Eu não quero saber como é que vai vir. É como uma criança que vai lá, já falei algumas vezes aqui, né, vai na porta da geladeira, aperta o botão e sai água. Como é que sai água? Ela não quer nem saber, o pai que se vire para encher de água lá quando acabar. É, não é? Porque às vezes, né, onde tem criança e pré-adolescente, aquela coisa toda, vai lá e acha que na geladeira ela tem uma autoprodução d'água, né? Quem aqui, pai e mãe, já não se estressou quando vai pegar a geladeira, abriu, não tinha nada, né? Por quê? Ô Jesus, cadê a água desse negócio? Né? Ela não cria lá, né, a água, né? Alguém tem que pôr. Mas a criança vai lá, aperta o dedo e sai a água, porque o pai colocou, a mãe colocou, a avó colocou, a tia colocou, não é? E saiu a água. Mas a única coisa que se explica, o que Jesus quer dizer é, sabe que eu encontro fé neste lugar? Irmãos e irmãs, é por isso que Jesus falou, ali, para nós, né, a gente crê. Ele falou, não encontro fé nesse lugar, eu não consigo fazer nada aqui, né? Alguma vez ele falou assim, como eu queria ser como aquela galinha que abria as asas e aninhasse os pintinhos debaixo de si. E ele chorou lá em Jerusalém, disse, Jerusalém, Jerusalém. Talvez ele olhe para nós assim, na nossa falta de fé, na nossa, gente do céu, na nossa angústia, ele fala assim, meu filho, minha filha, deixa eu fazer alguma coisa com você, porque eu não consigo, porque a sua falta de fé não me deixa. A sua incredulidade é impedimento para eu conseguir fazer alguma coisa na vida de vocês. Eu não consigo fazer nada porque você não deixa, você está sapateando, você está lutando, você está brigando, você está processando, você está guerreando, você está brigando com os outros, sua guerra interior está de um jeito que não dá para fazer nada. E foi isso que Jesus disse, vocês não vão crer em mim. Eu nasci aqui no meio de vocês estão rindo de mim, sabe? Mas a mulher foi desafiada a crer. Quando Elias pediu o pão, sem recurso, ela falou, eu vou buscar. Como é que ela fez aquilo? A Bíblia não fala como é que ela fez aquilo, como é que ela achou a farinha. Ela atendeu, foi desafiada a crer. Você já orou assim? Oh Deus, me ajuda a crer. Irmãos, eu oro isso todos os dias. Porque a carne, ela é poderosa. Ela não deixa a gente crer. Mas o Espírito Santo, ele vence essa barreira. Mas tem que haver uma predisposição, eu vou. Desafio a crer. Como Jesus olhasse para mim e para você hoje e falasse assim, meu filho, eu estou desafiando você a crer como a viúva de Sarepta. Você pensa que a situação não era fácil, irmão? 3 anos e meio de fome. Seca. De seca. Céu fechado.
Mas sabe aqui, verso 12 e 13, lá de 1 Reis, que eu estou lendo, sabe? Aqui, ó, 17. Porém ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, que não tenho mais pão, só tenho um punhado de farinha, de trigo, numa tigela, um pouco de azeite no jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para meu filho. Vamos comer, depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias, vá preparar sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. O que ela tinha? O que ela tinha lá? Pode falar aí, participa aí. O que ela tinha? Uma tigela, um pouco de farinha, um pouco de água. É que ela tinha ali. É para ela. O que o profeta falou? Faz. E faz o quê? Traz para mim. Você viu? Que coisa interessante. Aquela mulher teve que vencer o medo da falta. Ela teve que vencer o medo da falta. Quantos de nós não nos tornamos avarentos, não compartilhamos com ninguém, que temos medo de faltar? Irmãos, eu fiquei tão envergonhado, sabe? Tem um certo autor que falou assim, pregar é ficar nu diante das pessoas. É assim mesmo, todo pregador conta coisa. Fica tranquilo, não é com você. Não pode falar de marido e de mulher, a gente já combinou. Eu fui levar o cachorro numa praça, e eu levei sabe essa barra de chocolate que antigamente era 300 gramas, agora você paga o mesmo preço e vem 100 gramas? Não é triste, irmãos? Quantos aqui sente falta daquela bolacha recheada Bono? Quem gosta daquilo lá? É bom, fala a verdade, fala a verdade, fala a verdade. Ei, delícia, né? Eu comprava um pacote, comia inteiro, só que agora eu como 2, porque ela virou, parece um médio de R$1. Ainda assim, ficou pequititica. O médio de R$1, falei, meu Deus do céu, olha, que negócio fino é esse? Mas eu levei o chocolate ali, fiquei com o cachorro, sentei. Apareceu uma moça, começou a conversar comigo, conversa foi, conversa veio, eu descobri que ela era moradora de rua, eu percebi que ela era drogada, e um problema sério. Aí eu estava com a minha barrinha de chocolate, porque é meu prazer secreto. Eu tenho escondido em casa, assim, em lugares que até eu esqueço. Mas aquele dia eu peguei e ela assim, eu comecei a conversar com ela, na hora dela ir embora, eu falei assim, viu, isso aqui é um pedaço de chocolate? Peguei metade, dei para ela, quero, Deus abençoe. Ela dei para ela, saiu, de repente eu falei assim, criatura, por que você não deu tudo isso aí para ela? Não é, irmãos? Eu falei assim, meu Deus, não é possível que eu tive coragem de fazer isso, de dar metade do chocolate, da barra. Por que eu não dei tudo? Mas sabe o que é, irmãos e irmãs? É o instinto mais natural do ser humano. Eu estava fazendo ciência lá com a esposa. Ela está lá no cérebro antigo. E o cérebro novo luta com a gente. Mas é o cérebro antigo, difícil de mudar os hábitos, difícil de mudar tudo. Mas é lá nesse cérebro antigo, da parte antiga, escondida, que faz eu ser quem sou, você ser quem é, e que faz com que você não precise novamente aprender a andar ou falar no dia seguinte. É lá naquela parte que fala assim, não tenha falta. Tenha medo de faltar. Não pode. Você vai ficar sem. E ali aquela mulher, ela teve que vencer exatamente este medo, o medo da falta, sabe? É coisa interessantíssima. E a gente tem medo da falta, e o medo da falta, essa natureza humana briga com a fé, que é sobrenatural. Ela briga com a fé. Briga constante. Quanto de nós, né, quantos de nós não nos assimilamos àqueles acumuladores compulsivos, né, que tem um nome aí científico, que na época de Diógenes, chamava síndrome de Diógenes, que hoje a gente conhece como disposofobia. Sabe o que é? Sabe o que é disposofobia? Por exemplo, quem tem a caixa da TV nova ainda guardada em casa, erga a mão agora. Ah lá, achei um.
criatura Eduardo, para que você quer aquela caixa da televisão? Porque é bonita? Quantos não tem a caixa da TV em casa, quando tem a caixa do micro-ondas em casa, quando tem o isopor, quando não tem o pedaço de arame velho, quando não tem uma cerma corada, coisa. Um dia eu vou precisar, um dia eu vou precisar, um dia eu vou precisar. De repente a casa virou um depósito de entulho. Não é verdade? É verdade. Eu fiquei feliz que a Dara, ela dispôs de tudo, deu para nós. Fica tranquilo, ela deu só o que ela queria dar. E aí a gente tem medo, né? Acumular, guardar coisas, não dividir. Eu tenho 2 porque eu não dou 1. Eu comprei 3 camisas, dá as camisas, faz outra. Tem 30 sapatos, dá 5 os outros. Tem tanta coisa que vem acumulada. Por quê? Medo da falta. Quantos de nós devolvemos o dízimo porque o dízimo vai fazer falta? Se eu der o dízimo, o saldo do banco vai ficar negativo. É verdade, muitas vezes acontece isso mesmo. Por isso que a gente não tem. Porque a semente que Deus dá, a gente come. Isso é terrível, gente. Dízimo não é legalismo de igreja, diz daquilo outro lá. Dízimo é moral, dízimo é de fé, dízimo é tudo isso. Mas dízimo, mais do que tudo, oferta mais do que tudo, semear na vida dos outros mais do que tudo, é uma declaração. Deus é quem cuida de mim. E aí o que você faz? O que eu faço? Recebe o nosso salário, pega a semente, ao invés de semear, a gente come. Se o agricultor comer a semente, se ele não tem colheita, e é exatamente isso que a gente faz, porque o medo da falta. E a lógica de Deus é essa, não tenha medo da falta. A visitação de Elias para aquela mulher, talvez fosse para tratá-la. Filha, não tenha medo da falta. E no meio da falta, tem muita gente que tem falta. Deus não fala isso para você e para mim, que estamos abastados. Não, queridos. Deus fala com a gente quando a gente está na falta. Às vezes você não é abençoado, você não atende a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, o milagre não chega na sua vida, porque você acha que para o milagre chegar, para você fazer o que precisa, você tem que ter em abundância. Onde você já ouviu falar isso na sua vida? Onde você já experimentou isso? Onde eu já experimentei isso? Não é na abundância, você recebe milagre de Deus na escassez muitas vezes, na falta muitas vezes, na passo de fé ao liberar muitas vezes, ao abrir a mão muitas vezes, a abençoar os outros muitas vezes. É quando está na falta, porque na abundância não precisa de fé, não é verdade? Para que fé? Se tem abundância, para que fé se eu tenho onde lançar a mão? Para que fé se quando o cadarço do sapato apertar, eu tenho quem solte? Para que fé? Para que isso não é fé? Isso aí é utilização do sistema. Sistema posto aí, sistema posto para auxiliar, sistema posto para cuidar, sistema posto para fazer tudo o que os mal acostumados precisam fazer para viver de qualquer jeito, para não ter vontade, para não ter desafios para frente. E Elias tratou com aquela mulher na falta. Traz. Só que ela creu, né? Eu vou ler aqui no 1 Reis 17, 14, já estou quase acabando. Olha lá, olha. Vamos ler junto, povo? Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Seca é seca, mas não vai faltar nada na sua panela. É seca, você não vai morrer de sede. É seca, mas você vai ter. Aquela viúva de Sarepta, ela fez conforme Elias falou para ela. E assim comeram, ele, ela, o seu filho, durante muitos dias. E da vasilha a farinha não acabou, e a botija o azeite não faltou, conforme o profeta Elias havia falado.
Ontem, enquanto fazia lanche para a mocidade, depois que servia, eu lembrei exatamente disso. Eu olhava para aquilo e dizia assim, eu estou me lembrando agora, né, do texto da Bíblia. Né, a farinha não acaba na tigela, o azeite não falta. Sabe por quê, irmãos? Eu comprei salsicha, fiz lá salsicha para o molho do pessoal. Irmãos e irmãs, pensa no povo que comia salsicha e a salsicha multiplicava. Né, Petrônio? Quanto mais vou pegar a salsicha multiplicava. Gente do céu, que salsicha dessa? Ué? Eu não acaba essa salsicha. Aí no final acabou tudo, e distribuí tudo que todo mundo levou. E hoje um monte de gente que estava lá ontem comeu macarrão com salsicha. Porque eu falei, faz macarrão, toca salsicha. Ela, você se livrou hoje de comer, mas hoje não fiz não. O Eric está aqui, ele é o irmão que mora em Guarapuava. Faz sim, Eric, ó. Tá vendo aqui, ó. Irmãos, quando eu conheci esse rapaz, ele era o tamanho da Caterine. Estou exagerando, né? Mas era um pouco maior, era a idade ela tinha 6 anos. Hoje ele está aqui fazendo concurso aí para os lugares que ele quer andar, já formou e tudo. Isso significa que nós estamos já indo para o Beleléu, né? A mulher creu, farinha não acabou. E o que a Bíblia tem hoje a nos dizer sobre tudo isso, sobre tribulação, falta, crise, tudo mais do que nos apavora. Nós somos desafiados a crer na Bíblia. Se antigamente eles tinham a voz dos profetas, hoje nós temos a palavra de Deus. Sabe por que eu e você não recebe? Sabe por que muitos jovens, não estou falando de vocês aqui, tá? Estou falando só no geral do mundo. Sabe por que muitos jovens, juvenis, crianças não recebem e não vão receber? Porque se você falar assim, acha Oséias aqui, eles vão ficar 2 dias procurando Oséias. Já viu alguém fazendo leitura séria de Bíblia no celular? Por favor, né? É lógico que vai chegar um dia que isso que eu estou falando aqui vai virar piada. Mas a moral da história, seja por internet, seja por celular, seja a Bíblia de papel, que a gente deve cavar. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu cavei, porque eu estou cavando nas minhas insônias lá em casa. Isso aqui não estou falando para vocês, dando lição de moral em vocês, não. Isso aqui é para mim, em primeiro lugar, que eu sou réu, muitas vezes, daquilo que eu falo aqui. Mas eu quero crer que sou como Davi, que estou disposto. Renova em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Ninguém aqui é perfeito e nunca será, nunca. Nós estamos em processo até a glorificação. Ou seja, quando Jesus levar todo mundo daqui. Mas quando a gente cavar, ouvir um profeta, agora você vai ler a Bíblia e vai saber o que Jesus disse, a palavra que ele mostrou sobre tribulação, o que Romanos fala sobre salvação, o que 1 e 2 Pedro, que o pastor Paulo está fazendo aqui a quarta-feira, fala sobre sofrimento, sobre as coisas que acontecem lá, sobre Apocalipse, que fala sobre a revelação, e você vai sentir o desejo de dizer assim, eu quero ir lá, quero ir para lá. E aí você vai experimentar, você vai sair da multidão, você vai sair do projeto social, e você vai entrar no projeto milagroso de Deus, o projeto que Deus tem para a única pessoa. Talvez ele olhe para Curitiba e fale assim, daqui ninguém está apto, porque é tudo um bando de mal acostumado, não recebe nada de mim. Mas talvez Deus olhar para você e vai dizer assim, estou percebendo que de você está saindo virtude. Estou falando da mulher, na multidão, que tocou em Jesus, e Jesus virou imediatamente. Mas Jesus, todo mundo está te tocando, você não está percebendo que você está sendo amassado? Jesus falou assim, uma pessoa me tocou. É isso que Jesus está falando. A ninguém foi dado milagre nenhum, a não ser a uma pessoa, numa terra de fome, a uma pessoa. Não é? E é por isso, irmãos e irmãs,
que ela foi lembrada por Cristo, porque foi a única pessoa a receber o milagre no meio da calamidade. Ela estava apta a receber. Tem coisas que você tem que estar apto. Eu quero que o trem passe. Cadê os trilhos? Não, a hora que me prometerem o trem, eu faço os trilhos. Vai esperar o resto da vida. Só vou ter trem quando tiver o trilho. Só vai ter milagre quando o caminho da fé for pavimentado. Só vai ter visitação de Deus quando o caminho for. Só ali. Sabe, aquela viúva ali era um exemplo de como podemos confiar em Deus para o sustento nesta vida. Porque quando confiamos na sua palavra e colocamos Deus em primeiro lugar. Enquanto eu e você não colocar Deus e a sua palavra em primeiro lugar, vai continuar dependendo do sistema. Do sistema. Escravo do sistema. Escravo de tudo. Dos outros. Sabe? Aquela viúva poderia ser considerada ali de muitas coisas, mas ela tinha disposição. Quebrantamento. É quebrantamento que ela tinha. Mas a obediência dela àquele profeta, do homem de Deus, e sua fé na promessa, fez daquela mulher não somente um sinal de misericórdia de Deus, para com aquele profeta que estava necessitado, como também ela foi alvo de cuidados de Deus a respeito dela e do seu filho. Eu queria que você tivesse colocado e colocasse no coração o desejo de ser a única pessoa. Eu quero ser a única pessoa, vocês que me desculpem. E vocês podem falar para mim também, pastor, eu quero ser a única pessoa, o senhor que me desculpe. E você pode falar para a pessoa que está ao teu lado aí, e você que me desculpe, né? A Cleide, olha, ela tem um amor por aquele Darcy que só vê, que beleza que ela é. Mas você tem que, às vezes, quando olhar para o Darcy e falar assim, eu sou a única pessoa, e você que me desculpe. Às vezes minha esposa olha para mim e fala assim, eu sou a única pessoa, você fica aí na sua lambeção aí, eu sou a única pessoa. Eu falo, é verdade, desculpa aí. E assim somos todos nós. Deus quer fazer uma coisa na sua vida, mas você tem que ser a única pessoa. Porque se você como todo mundo, não vai receber nada como todo mundo. Porque milagre não é para quem precisa, é para quem pede. Todo mundo precisa. Mas você tem que pedir. Certo? Eu quero orar com você para que você seja a única pessoa. Amém? Qual é a que você necessita? Qual é o milagre da viúva de Sarepta? O tempo está difícil. É que nem a viúva de Sarepta. O tempo é difícil. Ninguém recebeu, mas ela recebeu. Você pode receber. O que você pode receber? Pode receber sua cura. Pode receber sua provisão. Você pode receber o que você quiser. Até bobagens. Até crédito de celular você pode receber se você crê. É um absurdo, é um absurdo. Uma vez uma irmã chegou e falou assim, pastor, eu pedi crédito de celular, aí eu brinquei, falei assim, meu Deus, mais uma. Não é que ela veio no culto seguinte e falou assim, pastor, lembra que eu pedi crédito de celular? Eu falei, claro que eu lembro. Eu pensei, não fala, a gente nunca fala, a gente tem que disfarçar. Mas ela falou assim, eu recebi, eu acredito. Eu falei, nossa, pastor. Mas é a única pessoa. É a única pessoa. Amém, irmãos? Vamos orar? Levanta eles aí. Coloca a mão no seu coração agora. E peça a Deus a única coisa, para ser a única pessoa. Tem a ver com você e o seu Deus, assim como Elias falou. Ore ao Senhor agora, faça aí a sua oração. O que é que te incomoda, que te deixa triste, abatido, angustiado? Fala para o Senhor agora aí. Fala aí para o Senhor.